Naquela madrugada úmida, quando o vento parecia arrastar segredos pelas calçadas escuras, houve um instante, apenas um menos, em que tudo ficou silencioso demais, como se a própria rua prendesse a respiração, antes de revelar o que não deveria ter visto. Você já sentiu essa sensação? Aquela pausa estranha, curta, mas intensa, que antecede algo que não faz sentido? Pois foi bem nesse intervalo que a jovem desapareceu, deixando para trás apenas um relógio estilhaçado, cuja marca do tempo parecia congelada entre 2 segundos que nunca chegaram a existir. A polícia tentou montar a cronologia, mas quanto mais olhavam, mais as horas pareciam se dobrar sobre si mesmas, como se alguém estivesse reorganizando a história em silêncio. E é nesse ponto que algo ainda pior começa a surgir. Embora ninguém ali tivesse coragem de admitir em voz alta. Os vizinhos comentaram que ouviram passos apressados, porém nenhum deles conseguia concordar se eram de uma pessoa fugindo ou de alguém perseguindo. Havia também o cheiro sutil de ferro no ar, quase metálico demais para ser da chuva. E na calçada, pequenas poças refletiam a luz amarelada dos postes, criando a ilusão de olhos atentos observando de dentro da água. Um detalhe chamava atenção. A mochila da garota, encontrada intacta, estava posicionada com precisão desconfortável, como se fosse parte de um cenário montado para ser descoberto. Mas quem montaria algo assim? Ao tentar entender, os agentes perceberam que faltava um objeto específico dentro da mochila, menos algo pequeno, importante o bastante para ter sido levado com cuidado. Talvez fosse esse item que mudaria tudo, mas ninguém parecia disposto a admitir o que isso implicava. Enquanto isso, o morador afirmou ter visto uma silhueta parada no final da rua, imóvel como uma estátua, observando a movimentação dos policiais. Contudo, ao descrever a figura, ele travou por um instante, como se tivesse dito mais do que deveria. A imagem que ele tentou explicar tinha algo errado, uma incongruência sutil que fazia sua voz tremer. A silhueta parecia familiar, mas familiar de um jeito que machucava, como reencontrar alguém que você perdeu para sempre. Esse detalhe, por si só, virou o dilema central daquela investigação. Quando o desaparecimento começa a espelhar a dor de quem observa, quem realmente está sendo perseguido? E quanto dessa dor é revelação? E quanto é só reflexo do que preferimos esquecer? Mas nada disso se comparava ao momento em que um dos investigadores encontrou, próximo ao relógio quebrado, um fragmento de papel preso entre as pedras da calçada. Era pequeno, sujo, amassado, e carregava uma frase interrompida escrita com urgência, como se a garota tivesse tentado deixar um aviso nos últimos segundos antes de sumir. A frase terminava abruptamente logo após 3 palavras que não faziam sentido algum naquele contexto. E é justamente aí que a história começa a se abrir para algo muito maior do que uma simples noite de desaparecimento. O resto do bilhete parecia ter sido arrancado, talvez levado por quem não queria que fosse lido, ou quem sabe, por quem queria que fosse encontrado só mais tarde, na manhã seguinte ao desaparecimento. Quando a névoa ainda rastejava pelos telhados como um animal faminto, os investigadores retornaram ao local para revisar cada detalhe que haviam ignorado na pressa da madrugada. Havia algo estranho no modo como a rua parecia diferente, sob a luz pálida do amanhecer, como se tivesse mudado discretamente de posição enquanto todos dormiam. O relógio quebrado, agora guardado em um saco plástico transparente, continuava marcando a mesma hora impossível, criando a sensação de que um fragmento da noite permanecia preso dentro dele. Mas o que realmente chamou atenção foi a marca quase invisível no asfalto. Um arranhão fino e irregular, que seguia por alguns metros antes de desaparecer como se tivesse sido apagado por mãos nervosas. Essa trilha frágil parecia conter uma história inteira, uma que ninguém estava preparado para decifrar. E o silêncio dos agentes revelava que todos ali sabiam que ainda faltava algo que poderia virar a investigação de cabeça para baixo, se alguém tivesse coragem de segui-la até o fim. Mais tarde, enquanto analisavam a mochila deixada com precisão desconcertante, descobriram que entre os cadernos havia uma página arrancada. A garota havia escrito com caligrafia forte, como se estivesse tentando guardar algo importante antes que fosse tarde demais. O problema era que o caderno mostrava sinais de ter sido rasgado por alguém que sabia exatamente o que estava procurando. A ausência daquela página era um aviso silencioso. Alguém estava um passo à frente, observando cada movimento. Os policiais tentavam entender o que poderia ter sido removido com tanta urgência, mas quanto mais analisavam, mais percebiam que a garota vinha colecionando medos, padrões, coincidências que não eram coincidências, e então surgia a pergunta incômoda. Ela estava fugindo de alguém, ou investigando algo maior do que ela própria? Esse pensamento criou um peso no ambiente, como se todos ali sentissem a presença de uma verdade prestes a ser revelada. Uma verdade que talvez mudasse a percepção de toda a cidade. Quando um dos agentes revisou os relatos dos moradores, percebeu que quase todos mencionavam uma figura na rua naquela noite, mas cada pessoa descrevia a silhueta de um jeito ligeiramente diferente. Para uns, era alguém alto,
Para outros, alguém magro. Alguns até juravam que a silhueta parecia Conrad. Essa divergência despertou um desconforto profundo, porque figuras reais não mudam de forma a menos memórias, enganam, mas nunca tão perfeitamente alinhadas à confusão. Era como se todos tivessem visto algo que seus cérebros tentavam traduzir em formas familiares, falhando a cada tentativa. E quando um dos moradores, tremendo, revelou que tinha visto a silhueta segurando algo semelhante ao fragmento de página arrancado do caderno, a tensão rompeu de vez. A pergunta que ficou no ar era simples e perturbadora. Por que aquela figura estaria coletando as pistas deixadas pela garota? E o que faria com a próxima? Untopical. Actual 2. A trilha de ecos que Sofia deixou para trás continuava a pulsar como um sussurro preso entre as paredes úmidas daquele casarão esquecido. E era impossível ignorar como cada detalhe parecia tentar empurrar Gabriel para mais perto de algo que jamais deveria ser revelado. Ele caminhava pelo corredor estreito, tocando com a ponta dos dedos a madeira fria, marcada por arranhões que pareciam recentes demais para pertencerem ao passado que todos insistiam em enterrar. O cheiro de poeira misturado a um perfume adocicado, quase apagado, fazia o ar ganhar uma densidade inquietante, como se cada respiração fosse roubada de um corpo que não estava mais ali, e ainda assim havia passos, leves, irregulares, mas presentes, ecoando num ritmo que não acompanhava o dele, criando a sensação inevitável de que alguém o seguia de perto, mas sempre fora do alcance de qualquer explicação lógica. E exatamente isso era o que tornava impossível parar agora. Quando ele empurrou a porta do antigo quarto de hóspedes, o rangido soou como um lamento antigo, e a luz fraca que entrava pela janela quebrada não ajudava a distinguir o que era sombra do que era memória. O papel de parede desbotado mostrava figuras que pareciam se mover conforme o vento passava, como se observassem cada passo, cada hesitação, cada dúvida que rondava a mente dele. No chão, um colar partido chamava atenção, a corrente rompida como se algo tivesse puxado com força desumana. Gabriel o pegou, e por um instante, apenas um instante, sentiu como se uma voz familiar tivesse sussurrado seu nome ao pé do ouvido, quente, urgente e completamente impossível. Ele tentou afastar a ideia de que aquilo poderia ser um sinal direto de Sofia, mas algo dentro dele sabia que a realidade tinha começado a dobrar, antes mesmo de ele entrar naquela casa. E quanto mais tentava negar, mais os elementos ao redor pareciam discordar. Foi quando percebeu uma marca no rodapé da parede, um traco fino, quase invisível, como se alguém tivesse arranhado ali de propósito, deixando uma mensagem que não era para qualquer um. Era para ele. A marca seguia até o canto mais escuro do cômodo, onde a luz não alcançava. E o silêncio parecia ganhar uma espessura quase física, como se escondesse algo que aguardava ser descoberto há muito tempo. Gabriel se abaixou, aproximou o rosto tentando decifrar o desenho, mas a cada segundo tinha a sensação de que algum movimento surgiria atrás dele, lento, crescente, inevitável. E no instante exato em que seus dedos tocaram a linha, algo, um som, um sopro, um deslocamento de ar fez seu coração disparar, abrindo dentro dele a certeza terrível de que aquela marca não era o final, mas apenas o primeiro aviso do que estava prestes a emergir das sombras. A respiração de Gabriel ficou presa no peito quando ele percebeu que aquele quarto, antes apenas um depósito de lembranças esquecidas, agora parecia pulsar com uma vida própria, como se as paredes engolissem o silêncio para depois devolvê-lo distorcido, carregado de intenções ocultas. Cada passo que ele dava era acompanhado por um estalo suave do piso antigo, mas havia algo mais. Um murmúrio que não era vento, não era madeira, não era imaginação. O ar ficou mais frio, tão frio que a pele do braço dele se arrepiou como se dedos invisíveis tivessem deslizado lentamente, provocando arrependimentos que ele nem sabia que guardava. No centro do cômodo, um baú pequeno, fechado por uma trava enferrujada, esperava como um animal adormecido, e Gabriel sentiu sem qualquer explicação que abrir aquele objeto poderia dar respostas, mas também arrancar dele algo que jamais seria devolvido. Ele se aproximou, notando que o pó ao redor do baú formava um círculo perfeitamente limpo, como se alguém tivesse tocado ali recentemente, ignorando décadas de abandono. Quando se ajoelhou, ouviu novamente o som que o perseguia desde o corredor, passos leves, arrastados, e dessa vez vinham de dentro do próprio quarto. Ele virou o rosto devagar, quase temendo o que veria, mas encontrou apenas sombras alongadas, tremulando na parede como se reagissem à presença dele. As ondas de inquietação aumentaram quando a trava enferrujada se mexeu sozinha, soltando um estalo que rompeu o silêncio com violência, como se a casa estivesse impaciente por revelar o que ele ainda hesitava em descobrir. Gabriel engoliu seco, sentindo um gosto de ferrugem na boca, e percebeu que a luz do ambiente parecia pulsar no mesmo ritmo do seu coração acelerado. Quando finalmente levantou a tampa do baú, um cheiro denso escapou,
não de mofo, mas de flores secas misturadas a algo metálico, familiar e perturbador. Lá dentro havia apenas um caderno de capa preta amarrado por um fio vermelho que parecia recém-colocado, como se fosse renovado todas as noites por mãos que já não pertenciam a este mundo. Gabriel tocou o caderno e no exato momento em que o fez, uma batida forte ecoou do outro lado da casa, tão violenta que o chão tremeu levemente. Ele segurou o impulso de correr, porque alguma coisa dentro dele insistia que aquela batida tinha relação direta com o que estava em suas mãos, como se fosse um aviso, um protesto ou até mesmo um chamado, e antes que pudesse decidir se devia abrir o caderno ou abandoná-lo ali para sempre, ouviu uma nova batida mais próxima, mais urgente, mais humana. O ar pareceu endurecer ao redor de Gabriel quando ele entrou no corredor que levava ao porão, como se a própria casa tentasse segurá-lo pelos ombros, impedindo-o de continuar. A luz fraca das lâmpadas antigas criava círculos amarelados que mal tocavam o chão, deixando sombras densas entre cada passo, sombras que pareciam se mover um pouco tarde demais, como se reagissem ao ritmo da respiração dele. O caderno de capa preta ainda pesava na mão, mais pesado do que um objeto comum deveria ser, como se carregasse séculos de silêncio e segredos encharcados de dor. E, enquanto avançava, Gabriel sentiu, de forma quase elétrica, menos que algo abaixo dele aguardava, algo que conhecia seu nome antes mesmo que ele tivesse coragem de pronunciá-lo. O estalo súbito de madeira vindo do porão fez seu coração acelerar, mas não o suficiente para impedir o próximo passo, aquele que o levaria direto ao ponto onde tudo começou, e onde a casa começaria a mostrar suas intenções verdadeiras, ainda ocultas no breu entre os degraus. Cada degrau rangia sob os pés, mas havia um som adicional, mais baixo, quase um sussurro arranhado, como unhas deslizando por dentro das paredes, seguindo-o enquanto descia. O cheiro de terra úmida se intensificou, misturado a algo doce demais para ser natural, doce como flores podres esquecidas num túmulo antigo. Gabriel percebeu que a sensação de estar sendo observado deixava de ser paranoia e se tornava presença, visível apenas pelo canto do olho, como um vulto que sabia se esconder entre frestas de luz. Quando alcançou o fim da escada, a escuridão era tão espessa que parecia ter textura, tocando sua pele com dedos gelados. Uma única lâmpada pendurada no teto começou a balançar sem motivo, espalhando clarões irregulares que revelavam pedaços de poeira suspensa e manchas escuras espalhadas pelo chão. Ele ergueu o caderno achando que talvez alguma pista estivesse ali, mas antes que pudesse abrir ouviu um som súbito atrás de si, algo entre um suspiro e um pedido de socorro baixo o bastante para ser confundido com a própria casa. Se a casa tivesse pulmões, o instinto mandou que ele subisse de volta, mas sua curiosidade, ou algo mais profundo mas e perigoso, o empurrou adiante, até uma mesa coberta por um pano sujo que parecia ter sido movido recentemente. A poeira estava perturbada, formando trilhas quase circulares em torno da mesa, como se alguém tivesse caminhado ali repetidamente em silêncio absoluto. Gabriel puxou o pano devagar e encontrou uma coleção de objetos que não reconheceu de imediato. Fotografias antigas todas recortadas ao redor dos rostos, pequenas chaves numeradas, e no centro uma faca com cabo de madeira ainda marcada por algo escuro e ressecado. As luzes piscaram novamente e quando voltaram por um breve segundo, ele teve certeza de ver outra pessoa ao seu lado, imóvel, observando, esperando que ele percebesse o próximo detalhe. Antes que pudesse agir, uma corrente de ar frio apagou a lâmpada, mergulhando tudo num breu absoluto. A escuridão pareceu ganhar um peso novo quando Gabriel tateou o ar à sua frente, tentando entender onde terminava o breu e onde começava aquilo que o observava silenciosamente. O cheiro metálico que antes estava apenas insinuado agora tomava forma, invadindo o ambiente como uma lembrança antiga de algo que ele nunca viveu, mas que parecia reconhecê-lo intimamente. O estômago dele se contraiu ao perceber que o silêncio não era completo. Havia um ritmo irregular e fraco, como uma respiração contida no peito de alguém que tentava não ser percebido, alguém que dividia o mesmo espaço e o mesmo medo. A sensação de dedos gelados roçando sua nuca fez seu corpo inteiro enrijecer, e Gabriel teve a impressão de que, se virasse rápido demais, veria aquilo que estava prestes a se revelar, algo que talvez preferisse que continuasse escondido. Ainda assim havia uma força insistente empurrando-o para frente, como se a casa exigisse que ele enxergasse a próxima peça desse enigma que crescia no escuro, aguardando o momento certo para se mostrar. Quando a lâmpada voltou a acender em um clarão fraco, Gabriel percebeu que o cômodo havia mudado sutilmente, como se alguém tivesse reorganizado o espaço, enquanto ele tentava se adaptar ao escuro. A mesa, antes coberta por objetos,
agora exibia apenas o caderno de capa preta, aberto numa página que ele não lembrava de ter folheado. Havia uma frase escrita em tinta vermelha, as letras tremidas como se alguém as tivesse desenhado com mãos enfraquecidas. Você não deveria ter descido sozinho. O impacto daquelas palavras atravessou Gabriel como um golpe inesperado, preenchendo o ambiente com um frio ainda mais profundo, como se a própria casa reagisse à leitura. O som de passos arrastados começou a ecoar no corredor acima, lentos e pesados, como se algo estivesse descendo para encontrá-lo. Ele tentou entender se eram passos humanos ou o simples deslocar-se da madeira antiga, mas havia intenção naquele ritmo, intenção demais para ser casual. E no breve instante em que ergueu os olhos para a escada, percebeu uma sombra se alongando no topo, uma silhueta que parecia esperar pelo momento em que ele respiraria fundo demais para fugir. Serrate de roteirista, ao coração de Gabriel ritmava forte, cada batida ecoando em seus ouvidos como se a casa inteira o escutasse, absorvendo seu medo com uma fome silenciosa. Ele segurou o caderno com força, imaginando se aquilo era uma advertência, um convite, ou as duas coisas ao mesmo tempo. A sombra no topo da escada não se movia, mas também não desaparecia, como se estivesse avaliando o melhor instante para dar o próximo passo. A respiração dele ficou curta quando percebeu que a lâmpada começava a balançar de novo, projetando a sombra de formas diferentes a cada oscilação, criando a ilusão de que ela se aproximava lentamente, embora os degraus continuassem vazios. Gabriel sabia que precisava subir, mas também sabia que algo o aguardava lá em cima menos. Algo que talvez já soubesse e o que ele encontraria antes mesmo de abrir a porta do porão. Gabriel subiu o primeiro degrau com a sensação de que algo puxava o ar para longe de seus pulmões, como se cada passo roubasse um pouco mais da sua coragem. O silêncio ao redor parecia carregado, como se escondesse uma presença que apenas aguardava o momento certo para se revelar. Uma presença que já caminhava junto dele desde o início, mas que agora começava a ganhar contornos. A madeira estalava sob seus pés. Porém havia outro som, mais sutil e ainda mais inquietante. Um arranhar contínuo, como unhas tentando atravessar o interior das paredes, seguindo seu movimento centímetro por centímetro. A luz fraca da lâmpada pendurada no porão tremulou ao longe, iluminando por um segundo a mancha escura no chão. Uma marca que antes não estava ali. Longa demais, curva demais, como se algo tivesse sido arrastado até aquele limite invisível. Gabriel evitou olhar diretamente, temendo reconhecer aquilo, temendo lembrar de onde tinha visto um rastro tão semelhante. Mas a dúvida se infiltrou em sua mente como uma agulha fina, deixando uma ferida impossível de ignorar, uma ferida que só aumentava enquanto subia. No meio da escada, o ar mudava de temperatura em pequenos choques, alternando calor sufocante com frio cortante, como se ele estivesse atravessando camadas de emoções que não pertenciam a ele. Cada zona de ar carregava um cheiro distinto. Primeiro poeira antiga, depois algo mais doce, quase infantil, seguido por um odor de ferrugem que fazia sua garganta arder. Era como se a casa tivesse memórias próprias e estivesse forçando Gabriel a caminhar por elas, obrigando-o a sentir pedaços de um passado que não era seu. Quando finalmente ergueu o olhar, encontrou a silhueta que o aguardava no topo, ou achou que encontrou, porque no segundo seguinte a sombra se dissipou, como fumaça soprada por um vento inexistente. Não havia ninguém ali, só uma porta entreaberta, deixando escapar uma luz branca demais para ser natural. Uma luz que pulsava como um coração em agonia. O estômago de Gabriel se revirou ao perceber que aquela porta que antes sempre ficava trancada agora parecia convidá-lo, quase chamá-lo, quase sussurrando seu nome num tom que ele não conseguia explicar se vinha de dentro da sua mente ou da própria madeira. Quando ele empurrou a porta devagar, o som foi suave demais, como se tivesse sido lubrificada recentemente menos. Mas ninguém na casa tocava naquele cômodo havia muitos anos. A luz branca engoliu sua visão por um instante, e quando seus olhos se adaptaram, a revelação fez sua pele gelar. As paredes estavam cobertas por fotografias antigas. Centenas delas, todas com a mesma marca inquietante: rostos apugueidos, rostos riscados, Algumas fotos eram tão antigas que o papel estava quase se desfazendo. Outras pareciam novas demais, como se tivessem sido tiradas na noite anterior. Mas o que fez Gabriel recuar um passo não foi a ausência dos rostos. Foi o fato de que cada corpo sem rosto parecia apontar para a porta, como se tivessem sido posicionados para recebê-lo, como se o estivessem esperando. E antes que pudesse compreender o que aquilo significava, um novo detalhe se destacou no canto da sala, uma fotografia ainda úmida, pingando como se tivesse acabado de ser revelada. E nela, mesmo sem rosto, o corpo era claramente o dele.
Gabriel encarou a fotografia ainda úmida com a sensação de que o mundo ao redor se inclinava levemente, como se a própria casa respirasse ao reconhecer que ele finalmente percebia a gravidade daquilo. A tinta que escorria do papel parecia sangue dissolvido, formando trilhas finas que serpenteavam pelo chão até desaparecerem nas frestas das tábuas antigas. O cheiro químico do revelador ainda estava no ar, fresco, recente, impossível de ignorar, como se alguém tivesse terminado de preparar aquela imagem segundos antes de ele abrir a porta. O detalhe mais perturbador, no entanto, não era ver seu próprio corpo sem rosto ali. Era perceber que sua camisa, na foto, estava amassada exatamente do mesmo jeito que a que vestia naquele momento, com o mesmo rasgo discreto na manga, como se alguém tivesse capturado o instante exato em que ele subira do porão, antes mesmo de chegar ao corredor. Um arrepio subiu por sua coluna quando a luz branca oscilou, projetando sua sombra na parede repleta de figuras sem rosto, e por um breve instante ele jurou ver sua própria sombra mover-se, com um atraso aterrorizante, como se outra presença tentasse imitá-lo por trás. Ele se aproximou das fotografias, sentindo a textura irregular do papel envelhecido contra a ponta dos dedos, enquanto tentava encontrar algum padrão, algo que explicasse quem estivera organizando tudo aquilo. Cada imagem parecia pertencer a épocas diferentes, roupas antigas, cenários que não combinavam entre si, objetos que ele reconhecia de histórias da cidade, inclusive alguns que envolviam desaparecimentos jamais resolvidos. Era como se aquele cômodo fosse um arquivo secreto, uma coleção de fragmentos de vidas arrancadas, preservadas ali com intenção calculada. Ao observar mais de perto, percebeu que algumas fotografias tinham pequenas marcações no canto inferior, números escritos em tinta quase apagada, como se fizessem parte de uma sequência. E o número da sua foto, o número recém-pintado, era o mesmo que aparecia repetidamente nas notícias de casos não solucionados, que ele lembrava vagamente de ter visto anos atrás. A descoberta fez o chão parecer instável, como se cada tábua estivesse prestes a ceder sob seu peso, revelando algo oculto logo abaixo. E ao deslizar o dedo pela borda da foto mais recente, sentiu o papel tremer levemente, como se alguém a tivesse reposicionado minutos antes. Foi nesse momento que um som seco ecoou atrás dele. Algo entre um estalo e o impacto de um objeto caindo, mas que carregava um ritmo muito humano para ser obra da madeira antiga. Gabriel virou-se rápido demais, sentindo o coração explodir contra as costelas, mas não encontrou ninguém. Apenas o corredor vazio, impregnado por uma penumbra lenta e densa. Uma penumbra que parecia engolir a luz branca sempre que ela tentava se espalhar além da porta. No entanto, havia algo diferente agora. Uma marca longa no chão, como um arrasto recente, que antes não estava ali. A trilha seguia do corredor até a porta do cômodo, parando exatamente atrás dele, milímetros de onde seus pés estavam, como se algo tivesse ficado ali observando, respirando, esperando que ele notasse. A garganta de Gabriel secou ao imaginar quem menos ou o que tinha estado tão perto. E quando ouviu um segundo estalo bem mais próximo, a sensação de que alguém estava dentro do quarto com ele tornou-se inescapável. Gabriel sentiu o ar mudar de densidade quando deu um passo para trás, como se uma nova presença tivesse empurrado o ambiente para dentro dele, comprimindo cada respiração num espaço apertado demais para a vida caber inteira. O quarto parecia encolher, mas não pelas paredes. Era a luz que diminuía, retraindo-se como um animal assustado, revelando brechas de sombra que se moviam com independência, como se tivessem vontade própria. O som do segundo estalo ainda ecoava, vibrando no chão. Porém agora vinha acompanhado de algo mais. Uma cadência suave e irregular, como se alguém estivesse arrastando os dedos lentamente ao longo da porta entreaberta, traçando linhas invisíveis que formavam um padrão que Gabriel sentiu antes mesmo de perceber com os olhos. Quando virou o rosto, viu a superfície da porta marcada por arranhões recentes, tão recentes que ainda deixavam pó de madeira flutuando no ar. E aquilo fez sua garganta travar por um instante que pareceu durar séculos. A sensação de ser observado se transformou em certeza, uma certeza gelada, primitiva. E antes que pudesse pensar em fugir, ouviu uma respiração pesada se aproximando da nuca, menos uma respiração que não tinha corpo algum para sustentá-la. O instinto fez Gabriel girar rápido, mas o cômodo continuava vazio, como se a própria escuridão tivesse engolido o autor daquele sopro perturbador. A luz branca pulsou mais forte, revelando detalhes que ele não havia notado antes. No canto inferior das fotografias, algumas datas começavam a se repetir, formando um padrão sinistro que conectava vítimas separadas por décadas. E todas essas datas agora pareciam convergir para um único ponto, como se o tempo tivesse sido dobrado ao redor daquele lugar. Em meio às imagens, um calendário antigo surgiu preso com um prego torto, mostrando o mês atual menos, mas com todos os dias riscados, exceto o dia em que ele entrou na casa. Uma linha vermelha contornava essa data com precisão assustadora,
como se alguém soubesse exatamente quando ele pisaria ali, como se estivesse esperando por esse momento desde muito antes de ele nascer. Gabriel tocou o calendário, e a tinta ainda estava fresca, quase úmida, como se tivesse sido desenhada segundos atrás. A lâmpada oscilou de novo e por um breve lampejo ele viu seu próprio reflexo na janela. Ao fundo menos, mas o reflexo estava mais próximo do vidro do que ele realmente estava, como se outra versão dele o observasse do lado de dentro. A pressão no ambiente aumentou quando um ruído grave, quase um gemido, reverberou pelo teto, percorrendo as vigas como um animal rastejando acima de sua cabeça. O som se deslocava com lentidão calculada, indo de um canto ao outro até parar exatamente sobre ele, criando a impressão de que algo enorme aguardava o instante perfeito para descer. Gabriel tentou se mover, mas seus pés pareciam colados ao chão, presos por uma força que não era física mas emocional, como se a casa tivesse aberto uma porta dentro dele, misturando seu medo com uma curiosidade sombria que o impedia de fugir. Algo caiu no chão ao seu lado. Uma pequena fotografia dobrada, que não estava ali antes. Ele se abaixou devagar, consciente de cada músculo tremendo. E ao desdobrar o papel, sentiu o coração disparar. Era uma foto dele ainda criança, tirada em um lugar que ele nunca lembrava de ter visitado, mas que agora reconhecia como o próprio porão daquela casa. Atrás da foto, uma única frase escrita com caligrafia trêmula. Você sempre voltou. O que você acha que isso significa? Comenta aí embaixo. Gabriel deixou a fotografia cair sem perceber, porque a frase escrita atrás dela continuava pulsando dentro de sua cabeça como um eco antigo, um chamado que parecia vir de um lugar muito mais profundo do que a memória. O quarto ficou mais silencioso do que antes. Tão silencioso que até sua respiração parecia deslocada, como se não pertencesse ao corpo que ele habitava. A ideia de que já estivera ali quando criança abria um abismo dentro dele, um abismo que a mente tentava evitar, mas que crescia a cada novo segundo, misturando lembranças fragmentadas com sensações que não faziam sentido algum. A luz branca diminuiu virando um brilho leitoso que escondia mais do que revelava, e na penumbra que se formava, ele viu um vulto se mexer rapidamente entre as fotografias como se estivesse reorganizando-as num padrão invisível, um padrão que ele sentia mesmo sem ver. O ar ficou mais pesado, e um cheiro de tecido úmido, misturado com algo semelhante a pétalas mortas, tomou o espaço, sinal de que a presença ali dentro tinha forma, história e intenção, e antes que pudesse processar tudo, ouviu um sussurro tão baixo que parecia vibrar dentro do próprio osso. Você esqueceu-se. A frase se espalhou pela sala como um vento gelado abrindo portas que não deveriam existir, e Gabriel recuou um passo. Mas o chão pareceu responder ao movimento criando um leve afundamento, como se algo estivesse sob as tábuas, pressionando contra seus pés. A cada nova batida do coração, uma imagem surgia involuntariamente em sua mente. A porta do porão vista de baixo, como se ele tivesse escondido ali quando criança. Uma mão segurando a sua com força demais. Uma vela caída ao lado de um relógio que marcava sempre o mesmo horário. Eram memórias, sonhos ou algo que a casa estava plantando dentro dele. Quando ergueu o olhar, percebeu que a janela estava completamente escura por fora, como se o mundo externo tivesse sido apagado ou substituído por uma noite sem fim. E o reflexo que antes parecia apenas um atraso, agora tinha expressão. Uma versão dele mesmo, pálida e imóvel, olhando diretamente para o Gabriel real com olhos que não piscavam. A imagem sorriu, mas o sorriso veio um segundo depois do dele, como se houvesse um tempo interrompido entre os dois. Um espaço que explicava mais do que ele estava pronto para encarar. A sensação de que estava perdendo o controle da própria identidade se intensificou, como se o quarto tivesse dois Gabriéis, e apenas um fosse permitido sair. Foi nesse turbilhão de pensamentos que algo caiu sobre a mesa, embora não houvesse vento algum para justificar o movimento. Um caderno antigo, a capa verde escura desbotada pelo tempo, repousava agora diante dele, aberto em uma página escrita com grafite forte e letras grandes, datas, horários, e um nome repetido inúmeras vezes. O dele. Gabriel aproximou-se, o coração apertando como se fosse explodir. E à medida que lia, percebeu que aquelas anotações descreviam momentos da vida dele que ninguém deveria conhecer. Alguns registros datavam de dias recentes, outros de muitos anos atrás, quando ele ainda era pequeno demais para lembrar. No rodapé da página, uma anotação mais recente escrita com urgência. Hoje, ele desperta. Ocho vibro, como se a casa tivesse entendido que ele finalmente leu o que não deveria. E então, do corredor escuro, um som repetitivo, lento, ritmado, quase um chamado menos, começou a se aproximar passo após passo. A noite parecia carregada de uma tensão invisível, como se o ar soubesse antes de todos que algo estava prestes a se partir ao meio. E cada brisa que atravessava as árvores sussurrava um aviso que ninguém queria interpretar. O ritual começara com velas alinhadas em círculos irregulares,
cada chama tremulando em um ritmo estranho, quase sincronizado com batimentos cardíacos que não pertenciam a nenhum dos presentes. O cheiro de resina queimada subia em espirais densas, envolvendo tudo em uma névoa dourada, enquanto murmúrios antigos escapavam pelas bocas dos iniciados, como se recitassem palavras que não dominavam por completo. Mas foi quando a última vela apagou sozinha, como se sufocada por mãos invisíveis, que um silêncio brutal se instalou, rasgando a segurança de todos e deixando no ar a sensação de que algo havia despertado antes do tempo. Nesse instante, a figura no centro, o portador da lâmina cerimonial menos congelou, incapaz de completar o movimento final que encerraria o rito. A lâmina, que até então brilhava com um tom prateado, começou a escurecer como se absorvesse a própria escuridão ao redor, e a pele do portador arrepiou sob um frio que não existia alguns segundos antes. Os outros participantes deram um passo para trás, cada um sentindo a presença de uma força que não fazia parte do combinado, algo que não deveria estar ali, algo que não obedecia a regras humanas nem divinas. A floresta reagiu primeiro, galhos estalaram sozinhos, pássaros fugiram em revoadas desesperadas, e o chão tremeu levemente, como se respirasse. A sensação de que alguém menos ou alguma coisa menos tinha acabado de entrar no círculo sem ser convidado, fez o medo se espalhar como um veneno lento. Foi então que um brilho vermelho surgiu por trás das árvores, não intenso o bastante para iluminar, mas forte o suficiente para revelar silhuetas que ninguém reconhecia. Figuras imóveis que observavam cada movimento, cada respiração, como juízes de um julgamento esquecido. O portador da lâmina tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao solo, como se raízes invisíveis o mantivessem imóvel, obrigando-o a testemunhar o que vinha a seguir. Algo se deslocou no escuro, rápido demais para ser visto claramente, mas pesado o suficiente para fazer o ar vibrar em ondas irregulares. E foi nesse momento que todos entenderam, sem dizer uma palavra. O ritual não apenas tinha sido interrompido, ele havia sido reivindicado por uma entidade que não permitia falhas. O som que ecoou logo depois, um sussurro metálico, quase humano, parecia carregar um aviso que ninguém ousou interpretar. A carta apareceu onde ninguém imaginava, dobrada em 4 partes irregulares, como se mãos tremidas tivessem lutado para mantê-la inteira, até o último instante. O papel, amarelado e áspero, trazia marcas de fuligem em todos os cantos, deixando escapar um cheiro de queimado que não deveria existir ali, dentro de uma gaveta que permanecera fechada por anos. A escrita menos torta, apressada, quase desesperada, menos parecia ter sido feita por alguém que sabia que não teria tempo suficiente para terminar o que precisava dizer. Cada letra puxava a próxima como se carregasse peso demais, como se a confissão contida ali fosse grande o bastante para dobrar a própria realidade. No entanto, o que mais inquietava não era o texto em si, mas o fato de queimada, parcialmente destruída, a carta ainda insistia em existir, como se tivesse sobrevivido a algo que jamais deveria ter acontecido. Quando o narrador aproximou o papel da luz, percebeu que as bordas carbonizadas não estavam simplesmente queimadas. Eram irregulares, onduladas, como se o fogo tivesse parado exatamente no momento em que alcançaria a revelação principal, como se algo ou alguém menos tivesse interrompido a destruição no limite exato, impedindo que o conteúdo desaparecesse completamente. A sensação de presença alheia se espalhou pelo ambiente, um arrepio frio subindo pelas costas, acompanhado por uma impressão quase física de ser observado por olhos que não piscavam. As palavras que ainda podiam ser lidas formavam metade de um aviso, metade de um pedido de ajuda, e nenhuma delas parecia destinada a alguém vivo. A última linha visível terminava abruptamente, como se o escritor tivesse sido arrancado dali. O traço final subia de forma brusca, denunciando movimento, medo, urgência. A cada nova tentativa de decifrar o texto queimado, algo estranho acontecia. As sombras ao redor pareciam se alongar. O ar ficava mais pesado, e o silêncio ganhava um zumbido distante, como um sussurro que tentava preencher as lacunas da carta. Foi nesse instante que uma mancha escura, antes imperceptível, começou a se destacar no verso do papel. Uma forma irregular, quase um símbolo lembrando um círculo incompleto, atravessado por linhas tortas como se representasse um ritual antigo proibido enterrado por gerações. E, mesmo sem tocar o papel, o narrador sentiu uma pulsação leve vindo dele, como se fosse um coração adormecido. O pior, porém, foi perceber que a mancha não estava originalmente ali. Ela parecia ter surgido depois, revelada pelo calor da luz, como uma tinta viva despertando. A pergunta que restava era simples e perturbadora. Quem tentou destruir a carta? E por que falhou exatamente no ponto mais importante? Comente abaixo o que você acha que estava escrito antes que o fogo fosse detido. A porta da sala trancada não parecia antiga, mas tinha algo de errado nela. Algo sutil,
como se a madeira tivesse memórias demais para um objeto tão simples. O narrador passou a mão pela superfície fria, sentindo pequenos relevos que pareciam cicatrizes deixadas por unhas ou ferramentas esquecidas, cada marca carregando uma história que ninguém jamais contou. O cheiro ali era diferente, uma mistura de poeira, metal e algo levemente adocicado, quase como flores murchas guardadas por tempo demais. A fechadura, apesar de aparentemente intacta, exalava uma sensação estranha, como se não estivesse apenas fechada, mas mantendo algo do lado de dentro sob contenção. E a chave, desaparecida há anos, era apenas o primeiro mistério que sussurrava para quem ousasse se aproximar, como se a própria sala pedisse para ser descoberta apenas por quem estivesse disposto a enfrentar o que ela escondia. Quando o narrador forçou a maçaneta, sentiu um arrepio súbito percorrer o braço inteiro, como se uma corrente fria tivesse subido pela pele em uma advertência silenciosa. Por um segundo pareceu ouvir um som vindo de dentro. Não exatamente um passo, não exatamente um sussurro, mas algo entre ambos, um ruído abafado que não combinava com um cômodo fechado há tantos anos. O corredor ficou mais silencioso do que o normal, como se absorvesse a respiração de quem estava ali, e uma pressão leve começou a pesar sobre o peito, como se o ar estivesse sendo filtrado antes de chegar aos pulmões. O narrador encostou o ouvido na porta e sentiu um calor fraco do outro lado, algo completamente incoerente com o frio do ambiente, como se a sala mantivesse sua própria temperatura, seu próprio ritmo, sua própria vida. E quanto mais tentava entender o que acontecia ali, mais a sensação de que a sala escondia algo que modificaria tudo começava a crescer de forma incômoda. Foi ao tentar afastar-se que o narrador percebeu. A madeira da porta estava vibrando levemente, como se algo tocasse do outro lado com uma frequência quase imperceptível, criando ondas tão suaves que só poderiam ser sentidas, não ouvidas. A vibração cessou de repente, substituída por um silêncio denso, um silêncio tão absoluto que parecia bloquear até os pensamentos. E então aconteceu menos, algo bateu do outro lado. Uma única vez baixo, intencional, quase humano. A porta tremeu sob o impacto e o narrador recuou 2 passos sem perceber, sentindo a espinha gelar sob uma compreensão que ainda não tinha forma nem nome. O que quer que estivesse ali dentro, não estava inerte, não estava esquecido. E pior, parecia estar esperando exatamente por aquele momento para responder. Quando o narrador deu o primeiro passo para trás, o trem pareceu reagir como um animal ferido que pressentia a fuga da presa. A luz amarelada dentro das janelas mortas oscilou, revelando por frações de segundo silhuetas que não se moviam como gente, eram formas rígidas, inclinadas, como se tivessem sido congeladas no exato instante de um desespero antigo. A névoa, agora mais densa, envolveu os trilhos com um cheiro de terra úmida recém-revirada, aquele aroma que costuma acompanhar histórias que nunca deveriam ser desenterradas. O narrador sentiu o corpo inteiro pedir para correr, mas algo no ar pressionava os pulmões, como se o trem exigisse uma resposta, uma escolha. E enquanto o apito abafado ecoava de novo longo, profundo, quase um lamento, ficou claro que aquela aparição não estava simplesmente passando, ela estava procurando alguém. A porta do vagão permaneceu aberta, balançando como se uma corrente de vento invisível atravessasse seu interior, mas o estranho era que nada além dela se movia. Nem as árvores, nem a própria névoa. Era como se o ambiente inteiro estivesse segurando a respiração, aguardando a decisão do narrador, aguardando que ele cruzasse aquela linha que separava o real do impossível. Foi então que um som diferente surgiu. Passos, lentos, cadenciados, mas não nos trilhos. Eles vinham de dentro do trem, ecoando como se percorressem um corredor infinito. Cada pisada parecia arrastar correntes, como se os pés que caminhavam carregassem pesos que não pertenciam a este mundo. O narrador tentou iluminar o interior, mas a lanterna, caída no chão, apenas girou, projetando um feixe fraco que revelou por uma fração de segundo um rosto pálido, imóvel, de olhos completamente pretos, e que desapareceu antes que a luz pudesse alcancá-lo por completo. O narrador recuou mais um passo, mas o trem avançou sem se mover. Essa foi a sensação, como se o mundo ao redor tivesse deslizado para mais perto dele, encurtando a distância, obrigando-o a encarar o inevitável. A porta abriu ainda mais, emitindo um rangido que arranhou o ar como unha em vidro, e o cheiro metálico se intensificou, trazendo notas de algo antigo demais para ser reconhecido. Então, no chão, entre os trilhos, surgiu um objeto que antes não estava ali. Um bilhete amassado, preso sob uma pedra, com o mesmo tom amarelado das cartas de décadas atrás. Quando o narrador o pegou, notou que havia uma única frase escrita, letra trêmula, quase ilegível, mas ainda mais perturbadora por isso. O trem não leva quem quer entrar, leva quem ele escolhe.
O papel tremia levemente, como se vibrasse com o mesmo ritmo dos passos que ainda ecoavam no interior. A fotografia estava guardada no fundo de uma caixa que o narrador nunca tinha visto antes, envolta por um papel tão fino que parecia prestes a se desfazer com o simples toque dos dedos. O retrato, amarelado e levemente curvado nas bordas, mostrava uma família posando diante de uma casa antiga, dessas que parecem sempre esconder histórias que ninguém ousa repetir. Mas havia algo errado ali, algo que saltava à vista antes mesmo de qualquer análise cuidadosa. O sorriso. Não o sorriso coletivo, mas o de uma única pessoa, menos a menina no canto esquerdo da imagem. Ela sorria largo demais, com dentes que não combinavam com a idade, e olhos que não seguiam a lógica de onde deveriam estar olhando. Era como se ela encarasse diretamente o narrador atravessando décadas e papel, como se soubesse que alguém acabaria encontrando aquela foto exatamente naquela noite. Quanto mais o narrador observava, mais detalhes impossíveis surgiam. À primeira vista, o sorriso parecia apenas estranho, mas ao aproximar a imagem da luz, notou-se que ele era recente. O brilho nos dentes não combinava com a fotografia antiga, nem a textura da boca combinava com a granulação do resto da imagem. Era como se a menina tivesse sido inserida ali depois, mas de um jeito impossível. Não havia corte, não havia traço, não havia sinal de edição. Apenas um sorriso vivo demais, real demais, deslocado demais. O mais perturbador, porém, era a diferença sutil que o narrador começou a perceber quando piscava. O sorriso mudava, não muito, nunca de maneira escancarada, mas o suficiente para dar a sensação de que estava acompanhando cada movimento de quem segurava a fotografia. E então um detalhe ainda mais incômodo emergiu, lento como um pesadelo ganhando forma. A sombra atrás da menina não correspondia ao corpo dela. Era mais alta, mais larga, e parecia estar mais próxima a cada novo olhar. O narrador virou o retrato várias vezes, como se isso pudesse explicar a origem daquele desconforto crescente, mas o verso estava completamente em branco, exceto por uma mancha escura no canto inferior semelhante a um borrão feito por dedos sujos de fuligem. Ao tocar a marca, um arrepio gelado subiu pela espinha, e a luz do quarto pareceu piscar por um instante, curta demais para ser considerada coincidência. Quando o narrador olhou novamente para a fotografia, o sorriso estava diferente, mais largo, mais tenso, mais consciente, como se a menina estivesse reagindo à descoberta da mancha, como se esperasse esse contato desde o início. A sombra atrás dela agora parecia quase tocar seus ombros, e a sensação no ar mudou, criando uma pressão silenciosa que empurrava o narrador para trás. A pergunta que ficou pairando, pesada e inevitável, era simples e aterradora. Se o sorriso continuava mudando, o que aconteceria se alguém deixasse a fotografia sozinha no escuro? O porão lacrado sempre foi a parte da casa que ninguém mencionava, como se o simples ato de pronunciar seu nome pudesse acordar algo que preferia permanecer adormecido. A porta era feita de madeira antiga, reforçada com 2 barras de ferro que não combinavam com o resto da construção, como se tivessem sido colocadas às pressas numa tentativa desesperada de conter o que quer que estivesse lá embaixo. O narrador nunca tinha visto a chave, apenas ouvir histórias vagas, contadas em sussurros, sobre o motivo de o porão ter sido selado há mais de 3 décadas. Havia um frio constante no corredor que levava até ele, um frio que não obedecia estações nem horários, e que parecia sempre mais intenso durante a noite, exatamente como naquela madrugada em que o narrador decidiu pela primeira vez chegar perto o suficiente para tocar a superfície da porta. Ao encostar a mão, sentiu uma vibração leve, como se ali dentro houvesse um pulso lento, teimoso, insistindo em continuar existindo. A cada segundo, a sensação de que algo respirava atrás da madeira se tornava mais clara. O narrador recuou um passo, tentando racionalizar o que sentia, mas um estalo vindo do interior menos curto, seco e completamente fora do ritmo do silêncio ao redor, fez o coração acelerar. A casa inteira pareceu reagir, as paredes parecendo absorver o ruído, distorcendo-o como se ecoasse por corredores invisíveis. O cheiro mudou também. Uma mistura de poeira antiga com algo úmido, como terra molhada recém-revirada, subindo pelas frestas da porta como um aviso. Mesmo lacrado, o porão parecia vivo, atento, reagindo à aproximação humana. O narrador, sendo guiado tanto pela curiosidade quanto por um incômodo inexplicável, aproximou o ouvido da madeira e prendeu a respiração. O que ouviu não poderia existir. Passos lentos, arrastados, como se algo se movesse naquele pequeno espaço, contornando objetos que não deveriam estar ali. A impressão era clara demais. O porão, supostamente vazio, não estava sozinho. Foi então que o narrador percebeu algo ainda mais perturbador. As 2 barras de ferro que lacravam a porta estavam enferrujadas por fora, mas completamente polidas por dentro, como se mãos tivessem tocado nelas repetidas vezes, pressionado, arranhado, tentando forçar a abertura. Quando passou a lanterna pela fenda inferior,
A luz não encontrou nada além de escuridão sólida, densa, quase material, como se absorvesse o feixe imediatamente. Mas algo brilhou no fundo, não um reflexo, não um metal antigo, mas 2 pontos pequenos, simétricos, imóveis. Olhos. A lanterna tremeu entre os dedos do narrador, e o corredor pareceu estreitar, como se a casa inteira quisesse empurrá-lo para trás. Longe dali, as barras rangiram levemente, e o som, embora sutil, trouxe consigo a pior percepção da noite. Alguém, ou alguma coisa do outro lado, tinha acabado de tocar a porta, menos como se respondesse ao toque inicial do narrador. A lista de nomes apareceu dobrada em 4 partes, escondida entre as páginas de um livro que o narrador nunca tinha aberto, como se tivesse aguardado exatamente aquele instante para revelar sua presença. O papel era áspero, levemente úmido, trazendo um cheiro estranho de mofo misturado a algo adocicado, como flores guardadas tempo demais em uma gaveta escura. O narrador passou o dedo pelas margens e percebeu que os nomes não estavam escritos de uma vez só. Havia diferenças na força da tinta, na inclinação das letras, na velocidade de quem as registrou. Alguns eram rabiscados como se o autor estivesse com pressa ou medo, enquanto outros pareciam quase desenhados, com um cuidado que não combinava com a precariedade do papel. O mais inquietante, porém, era reconhecer um desses nomes, primeiro como uma coincidência distante, depois como um soco frio no peito. Era alguém que o narrador conhecera, alguém que deveria estar vivo, mas desaparecerá há anos sem explicação. E por trás desse nome, quase encoberto pela dobra, havia um símbolo pequeno, um círculo imperfeito, marcado como uma assinatura silenciosa que anunciava mais do que dizia, deixando o narrador com a estranha sensação de que a lista não estava completa apenas no papel, mas também no mundo ao redor, esperando seu próximo movimento antes de revelar o que vinha depois. Quando o narrador aproximou o papel da luz, percebeu que alguns nomes estavam riscados com traços profundos, quase agressivos, como se o autor tivesse pressionado o lápis até a madeira ameaçar quebrar. Outros, em contraste, permaneciam intactos, limpos, quase brilhando sob iluminação, menos como se aguardassem algo que ainda não acontecera. O silêncio da casa pareceu mudar, ficando denso, pesado, como se a própria respiração do ambiente segurasse o ar, enquanto o narrador lia cada letra. O mais angustiante era notar que os nomes riscados pertenciam a pessoas cujas histórias terminavam sempre do mesmo jeito. Desaparecimentos inexplicáveis, mortes estranhas, eventos que jamais foram totalmente compreendidos. O narrador sentiu uma tensão involuntária nos ombros quando percebeu que a ordem dos nomes seguia um padrão escondido, um ritmo que lembrava uma contagem regressiva que ninguém nunca explicou. E então encontrou quase apagado o último nome parcialmente escrito. Não dava para ler completamente, mas a primeira letra era familiar demais. Tão familiar que fez o narrador afastar o papel como se ele pudesse queimá-lo apenas pelo toque. O que perturbava não era reconhecer a inicial, mas sentir que o restante do nome parecia prestes a surgir sozinho, como se estivesse apenas adormecido na superfície do papel. A última dobra revelou algo que o narrador não esperava. Atrás de todos os nomes, alguém havia escrito frases tão desordenadas que pareciam delírios de alguém prestes a perder a consciência. Fragmentos como "eles estão ouvindo, não repita em voz alta. O próximo será aquele que encontra" surgiam tortos, invadindo o espaço do papel como raízes de uma planta crescendo sem controle. O narrador tentou afastar a mente da possibilidade mais óbvia, mas não conseguiu ignorar a sensação incômoda de que aquela lista não era um registro, mas um roteiro. Um roteiro incompleto, vivo, esperando pela próxima peça para continuar. E quando virou o papel pela última vez, viu que havia uma nova linha escrita com uma tinta mais fresca, quase brilhante. Um espaço em branco com apenas 2 palavras pequenas, mas devastadoras. A preencher, o narrador sentiu o ar gelar ao redor, como se a casa tivesse inclinado a cabeça para observá-lo, esperando sua reação. No coração esquecido de uma metrópole corroída pelo tempo, existia um túnel abandonado que a cidade inteira fingia não lembrar, mas que continuava vivo nos sussurros dos trabalhadores noturnos que juravam ouvir passos onde não havia ninguém. Enquanto a maior parte das pessoas seguia com suas rotinas ignorando histórias antigas, alguns poucos sabiam que aquele lugar escondia algo que nunca deveria ter sido testemunhado. Uma presença que não descansava, que observava cada intruso com um olhar frio e eternamente desperto. E foi exatamente nesse cenário que um jovem urbanista, movido pela curiosidade e pelo desejo de documentar os espaços subterrâneos, esquecidos da cidade, decidiu entrar sozinho no túnel, acreditando que tudo não passava de superstição popular. Mal sabia ele que, desde o primeiro passo, já estava sendo seguido por algo que nunca aparecia por completo. Apenas se deixava perceber através de sombras tortas que se moviam fora do ritmo do mundo, como se imitassem gestos humanos, mas sem compreendê-los completamente.
Conforme avançava, o eco das próprias pegadas começou a distorcer, retornando-lhe aos ouvidos com atraso e intensidade errada, como se outra pessoa estivesse caminhando atrás, tentando reproduzir seus passos e falhando por milímetros. A lanterna, antes firme, passou a oscilar cada vez que uma brisa fria atravessava o túnel, mesmo não havendo qualquer abertura por onde o vento pudesse entrar. Com o coração acelerado, o urbanista percebeu marcas nas paredes, riscos paralelos, profundos, como se enormes dedos tivessem arranhado o concreto. Aquilo não combinava com nenhum relato de vandalismo. Aquilo parecia um aviso. Quando a luz da lanterna capturou algo se movendo mais à frente, algo magro, alongado e com a postura inclinada de um homem que tivesse esquecido como se anda, o jovem congelou. A silhueta, ao invés de fugir, aproximou-se lentamente, e cada passo parecia reverberar como um tambor abafado. Então ele entendeu. Aquela entidade não apenas vivia ali, ela protegia algo, como se guardasse o túnel de intrusos há décadas. O vigilante do túnel finalmente se revelou por inteiro quando a lanterna fraquejou pela última vez. O rosto não tinha forma definida, apenas um sorriso vertical, estreito demais para ser humano, e olhos que brilhavam como lâminas molhadas. Ele não falava, nunca falava, apenas encarava, esperando que o invasor entendesse sua sentença. O urbanista, dominado pelo pânico, deixou o equipamento cair e correu, mas o túnel parecia se estender sem fim, como se cada tentativa de fuga o empurrasse ainda mais para dentro da escuridão. Só quando desabou perto da saída, já sem forças, sentiu que a presença havia parado de segui-lo, como se uma fronteira invisível impedisse o vigilante de deixar o subterrâneo. Após ser resgatado, contou sua história. Mas ninguém acreditou, exceto aqueles que já tinham escutado passos duplicados na escuridão. E desde aquela noite, novos relatos surgiram. Sempre igual. Quem entra ali nunca está sozinho, porque o vigilante continua patrulhando o túnel, guardando o que quer que esteja enterrado nas profundezas que nenhum humano deveria explorar. Na madrugada silenciosa de uma pequena cidade do interior, um radialista solitário decidiu explorar frequências antigas que haviam sido desligadas há décadas, acreditando que poderia encontrar transmissões históricas perdidas no éter. Mas o que ele captou naquela noite não era um arquivo, nem um eco distante. Era uma voz atual, sussurrada, como alguém falando direto do centro de um vazio absoluto, chamando pelo nome de pessoas que haviam morrido há gerações. A transmissão parecia atravessar o tempo, distorcida por chiados que soavam como respirações arfantes, e cada frase carregava um aviso enigmático, como se alguém tentasse impedir um desastre iminente que nunca aconteceu, ou que ainda estava prestes a acontecer. O radialista, tomado por um frio profundo, percebeu que o sinal não vinha de nenhuma estação conhecida, mas de coordenadas impossíveis próximas demais do próprio estúdio, como se a voz estivesse ali dentro, escondida atrás das paredes, observando-o com a paciência de algo que esperou muito tempo para ser ouvido novamente. Quando ele tentou desligar o equipamento, o transmissor se recusou a obedecer, estalando como se fosse controlado por mãos invisíveis. A voz então deixou de sussurrar e passou a narrar fatos íntimos da vida do radialista, revelando segredos que ele nunca havia contado a ninguém, nem mesmo a si mesmo em voz alta. O desespero tomou conta da sala quando a transmissão começou a antecipar seus próprios pensamentos, completando suas frases antes que pudesse formulá-las. Em meio ao terror, um padrão começou a surgir: datas, horas e nomes de pessoas da cidade que, conforme a voz alertava, desapareceriam dentro de poucos dias caso ninguém interferisse. Mas o mais perturbador foi ouvir sua própria morte descrita com detalhes, local, horário e até mesmo o som exato de seus últimos passos. A cidade, ao ser avisada, tratou aquilo como uma farsa. Mas quando os primeiros nomes começaram a desaparecer exatamente como previsto, o radialista percebeu que estava preso a um ciclo que não podia interromper, obrigado a ouvir a verdade que ninguém mais queria aceitar. Na última noite registrada em seu diário, ele relatou que a transmissão havia tomado outro tom mais urgente, quase desesperado, como se a entidade do outro lado estivesse lutando para manter o contato antes que algo ou alguém a silenciasse para sempre. A voz repetia que o radialista precisava fugir, mas cada tentativa de deixar o estúdio era frustrada por interferências que trancavam portas, apagavam luzes e transformavam o lugar num labirinto de sombras vibrantes. Então, a mensagem final ecoou clara como nunca: eu não estou enviando esta transmissão. Estou retornando. A gravação termina abruptamente, seguida por um silêncio tão profundo que parece engolir o ambiente. No dia seguinte, o estúdio foi encontrado vazio, o equipamento destruído por dentro e a frequência voltou a ficar muda menos, exceto por uma única frase, que aparece aleatoriamente até hoje: o nome de quem ousa sintonizar.
na penumbra do hospital abandonado, onde corredores compridos ecoam como cavernas e o ar parece sempre parado. Um jovem explorador urbano jurou ter ouvido algo impossível, o último suspiro de alguém que não estava mais vivo. Ele caminhava com a lanterna tremendo na mão, iluminando paredes descascadas que ainda guardavam marcas de antigos pacientes, como se cada arranhão fosse uma memória tentando fugir. O som veio de repente. Um sopro longo, abafado, arrastado, e fez o ar frio roçar sua nuca como dedos invisíveis. O mais estranho era que o suspiro parecia carregado de dor e, ao mesmo tempo, de um alívio perturbador, como se alguém tivesse esperado décadas para liberar aquela última respiração. Ele seguiu o som, acreditando que fosse um animal preso, mas a cada passo o ruído se distanciava, guiando-o para o centro do prédio, onde havia salas trancadas desde antes de ele nascer. Ninguém sabia o que realmente se passou ali, mas os moradores da cidade sempre falavam em experimentos, pacientes esquecidos e médicos que desapareceram sem deixar qualquer pista, como se o hospital tivesse engolido todos eles. Ao alcançar a porta final, ele notou marcas profundas ao redor da fechadura, como se algo tivesse tentado sair desesperadamente há muitos anos, arranhando o metal até deixá-lo retorcido. A cada batida de seu coração, o suspiro recomeçava, agora mais próximo, quase como se estivesse ao pé de seu ouvido. A lanterna piscou, morrendo por um segundo que pareceu um século, e quando voltou, o corredor atrás dele estava diferente, menos mais estreito, mais escuro, como se o prédio tivesse mudado enquanto ele não olhava. O cheiro de éter antigo e ferrugem se intensificou, queimando suas narinas, e a sensação de estar sendo observado se tornou impossível de ignorar. Ele girou a maçaneta com mãos geladas, e a porta cedeu com um estalo que soou como um lamento. Lá dentro não havia macas nem máquinas, apenas uma cadeira enferrujada e sobre ela, um cilindro de oxigênio vazio com uma máscara pendurada. Quando ele tocou no equipamento, uma onda de calor subiu pelo braço, seguida de um sussurro quase humano. É a sua vez. O explorador correu, tropeçando nos escombros, mas o prédio parecia brincar com ele. Corredores que antes estavam abertos agora terminavam em paredes inesperadas. Portas surgiam onde antes não havia nada, e o som do último suspiro o perseguia como uma respiração gigantesca, que ganhava força a cada instante. O ar ficou pesado demais para respirar, e cada tentativa parecia arrancar um pouco de sua própria vida, como se o hospital estivesse testando o quanto ele aguentaria antes de desistir também. Quando finalmente encontrou a saída, a porta estava entreaberta, balançando com um vento que não vinha de lugar algum. Ele correu para fora sem olhar para trás, mas jura que antes de cruzar o limiar, sentiu a máscara de oxigênio se encostar em seu ombro, como um convite silencioso para que ele ficasse. Desde aquela noite, quem passa perto do antigo hospital garante ouvir um suspiro arrastado vindo lá de dentro. E, às vezes, alguém repetindo o nome do explorador. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. O que você acha que realmente estava respirando naquele corredor? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar essa história macabra. Menos ainda, vem muito mais pela frente, e você não vai querer perder o que está prestes a acontecer.